Recording. Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Alegria de estarmos juntos, juntas e juntos novamente aqui no canal Paz e Bem. Hoje eu queria contar uma historinha para vocês. É uma história de luto, né? Uma história triste. Eu tenho uma amiga que eu conheci através da Fernanda Carlos Borges, que faz o Filosofia em Vida atualmente aqui às sextas-feiras, 17 horas, que se chama Tatiana Biancontini, e ela é uma intelectual brilhante, e tinha um animal de estimação, o Taco, né, que era um cachorrinho, que aos 9 anos, repentinamente, na semana passada, teve um ataque cardíaco, um infarto, enfim, e morreu. E o Taco era muito companheiro dela, entendia, a Tatiana filosofava com ele, e ela teve uma atitude para viver esse luto muito, muito bonita. Como nós comemoramos, né, o aniversário de São Francisco na semana passada, gente, esqueci de pôr o microfone, desculpa, na semana passada, então, e calhou que foi o 7º dia, né, da morte do Taco. Ela não é não professa nenhuma espiritualidade específica, mas ela fez uma missa de 7º dia para o Taco. E ela acabou, e essa missa foi dedicada a São Francisco, na casa dela, né, na própria casa dela, foi um ritual dela, com o marido dela. Então, foi do jeito dela, né? Ela pegou as coisas do Taco, tudo que simbolizava os amigos dele, e aí ela procurou muitas músicas no YouTube, e procurou uma coisa que me chamou a atenção, e por isso que eu comecei esse Paz Bem falando nela, que foi a oração de São Francisco em versão infantis, que eram mais alegres. Então, aí ela fez os seus sermões, ela foi procurando as músicas para a cerimônia, e aí ela chegou num canal muito interessante, eu não sei se esse canal é progressista, provavelmente não, mas que tem uma história sobre o pequeno Francisco e o lobo de Gubbio. E eu fui assistir. Inclusive, a música é muito bonita, né? O companheiro da Tatiana é músico, muito conceituado. E eu fui assistir. Então, isso me levou, em determinado momento, a pensar assim, poxa, no canal Paz e Bem, nós estamos falando pouco com as crianças. E muita gente da nossa comunidade deve ter netos, netas, filhos, filhas, enfim, enteados, filhos do coração, que são crianças, né, nesse meio do caminho. E nós não estamos conversando com eles sobre Francisco. Então, esse Faz Bem é dedicado a isso. Mas, como eu não sou especialista em muita coisa, acho que eu não sou especialista em nada, então eu fui atrás de bibliografia para isso. E, no caso, quem eu conheço que escreve, conversa muito bem com crianças, com jovens, com adolescentes, é Dora Encontre e Alessandro César Pigueto. Os dois eu já entrevistei aqui, a Dora está aqui conosco, né, no Boas Palavras e no Semeando Espiritualidade, toda quinta às 17 horas, Boas Palavras às quartas e sexta às 10h30. Então, a Dora tem, inclusive, pela editora Comênios, uma série dedicada à juventude, né, que é uma série chamada Grandes Pessoas, e nesses livros Grandes Pessoas, ela fala sobre Fabiano de Cristo, fala sobre Francisco, pobre rico de Assis. Então, eu não tenho esse livro, senão eu usaria trechos dele, fala sobre Janusz Korczak, Madre Teresa de Calcutá, Comênios, enfim. Eu vou comprar, eu estarei com a Dora em breve, pessoalmente, e vou comprar essa série também para nós termos aqui, e quem sabe começarmos a conversar mais com crianças. Voltando ao desenho, o desenho me chamou muita atenção, quem quiser pode acessar o canal Arte Piedosa Estúdio de Animação Católico. E porque é um lobo
que estava aterrorizando a cidade, e Francisco vai conversar com ele, e no que ele vai conversar, dentro de uma caverna, ele começa a despertar a amorosidade deste animal, que na verdade ele estava com medo e fome. Então, o pequeno Francisco, do desenho animado, ele nos conta que muitos de nós, às vezes, nos tornamos agressivos quando estamos assim, com medo, com fome, com as nossas necessidades não atendidas. E que muitas vezes, ao recebermos amor e um pouco daquilo que precisamos, nós nos transformamos, não mais em criaturas agressivas, mas em amorosos fiéis, né? A palavra fiel talvez não caiba dentro do espiritismo, mas cabe muito bem quando a gente está falando de São Francisco e aqui que é um canal tão dedicado a ele, dentro do Paz e Bem. E a animação é toda construída para chegar nessa conversa, né? De que nós podemos sair dessas nossas dores, né? Que as crianças podem se tornar mais afáveis, mais amorosas, e mesmo aqueles que estão no seu entorno e agem diferente disso, né? Em termos de outras crianças, claro, não estamos defendendo nenhum tipo de abuso que a gente sabe que ocorre, mas podem, de alguma forma, se tornarem mais como o lobo que, de repente, virou um parceiro, um amigo, despertou. E tem uma parte da animação que eu não vou dar spoiler, que é muito legal, que mostra isso claramente, né? A transformação deste lobo. Então, se vocês tiverem netinhos, netinhas, crianças em casa e quiserem assistir, passem por lá. Chama O Lobo de Gúbio. E eu queria agradecer a Tatiana por essa dica, novamente homenagear o Taco aqui, o grande companheiro dela durante todo esse tempo, inclusive pandêmico. Nós nos divertimos muito com as histórias do Taco. E, complementarmente, o que eu peguei? Eu citei a Dora e o Alessandro. Então, eu peguei esse livro, no começo do Paz e Bem, eu conversava muito sobre ele com vocês, que é o Todos os Jeitos de Crer, né? Este livro, a minha versão não é a mais atual. A Dora já revisou essa versão que eu tenho e já está vendendo. E o Todos os Jeitos de Crer, esse aqui é o livro 1, né, que fala sobre... ele é muito usado nas escolas, né, inclusive, que vai falar, esse é o livro do professor, né, e esse Todos os Jeitos de Crer, ele é justamente o que fala sobre vidas. E eu peguei o trecho aqui de São Francisco para conversar com vocês, e se vocês tiverem alguma criança, espero que essa criança goste de ouvir sobre São Francisco, que é o Paz e Bem de hoje. Então, primeiro ela vai dizer o seguinte, que é a vida de Francisco. Então, Francisco nasceu numa família rica, seu pai era Pietro Bernardone, e que era um comerciante bem-sucedido na cidade de Assis. E a mãe era uma mulher doce e compreensiva. E o Pietro, que era o pai, era um homem muito ambicioso e avarento. O que é ambicioso e avarento? Né? Ele queria ter coisas, ter dinheiro, e não queria gastar esse dinheiro. É isso que aqui a Dora está falando. E aí, na Itália, estavam crescendo os mercadores. Mercadores era um grupo que vendia, era um grupo de trocas. E eles queriam ganhar dinheiro como? Vendendo. Vendendo se chama fazendo comércio. E então, a Europa, até então, tinha vivido um sistema de agricultura que a gente chamava assim de feudalismo. Feudo era uma cidade bem fechada, tipo aquelas cidades que a gente às vezes monta com os nossos bonequinhos e fecha ela toda, era isso, era um feudo. E o Francisco, que era muito alegre e festivo, ele gostava de sair com os amigos, de gastar dinheiro, de se vestir com roupas muito bonitas e boas, né? Ele foi cavaleiro, né? O que é isso? É um homem que anda em cavalos, né? E ele participou de muitas guerras nas cidades italianas. Então, as pessoas gostavam dele e ele era popular.
Isso que quer dizer, as pessoas gostavam dele, quer dizer, ele era popular. Então, mas aí um dia ele ficou numa crise. Ele não sabia mais se ele gostava daquilo que ele era, né? Às vezes crianças talvez não sintam isso, mas os adultos sentem isso. Eles ficam numa crise espiritual. O que é essa crise espiritual? Muitas vezes a gente quer mudar aquilo que a gente é. É muito comum acontecer isso com os adultos. Então, ele passou a achar que a vida dele não estava muito fazendo sentido, né? O que é fazer sentido? Não estava muito boa. Então, ele não estava mais gostando de ser famoso, dessas coisas de herói, de super-herói que ele fazia, sabe? De guerra, de ser reconhecido. E daí ele começou a ficar doente, porque ele não estava gostando daquilo. E aí, quando de repente ele ouve Jesus. Ele ouve Jesus e ouve Jesus falar assim: reconstrói a minha igreja. Mas será que a igreja dele estava aos pedaços? Não. A igreja dele não estava aos pedaços no sentido de que caíram os tijolos. Ela estava aos pedaços porque os homens não estavam se entendendo. Então, isso que era que Jesus dizia: reconstrói a minha igreja. E aí, na região que Francisco morava, tinha realmente uma igrejinha dedicada a um santo que se chama São Damião. E Francisco entendeu que aquela igrejinha é que precisava melhorar. Então, ele começou a trocar tecidos da loja, que seu pai vendia pano, tecidos da loja de seu pai, por pedras, para reconstruir realmente uma igreja que tinha caído os tijolos. Ele achou que era isso. E aí, o pai do Francisco ficou muito bravo. Vocês lembram que ele era avarento? O que é avarento? Ele não gosta de gastar dinheiro. Então, ele achou que era uma loucura aquilo, que Francisco estava roubando, porque estava tirando os tecidos dele para trocar por pedra. Então, ele arrastou diante do bispo de Assis. Olha isso, o pai de Francisco arrastou, né? Foi violento com ele. Os adultos não podem ser violentos com as crianças. E o acusou de ladrão na frente de todo mundo. E exigiu tudo de volta. Aí Francisco estava numa praça e todo mundo olhando o pai dele fazendo aquilo com ele. Olha como o pai dele foi. E aí Francisco tirou toda a sua roupa. Ficou nu, pelado, como a gente diz quando é criança, pelado. E juntou a bolsa de dinheiro que ele trazia e deu para o seu pai. E daí, quando ele devolveu, ele disse: ouçam todos. Até hoje chamei Pietro Bernardoni de meu pai. A partir de agora, direi apenas: meu pai que estás no céu. Nos céus. Francisco se referia a Deus. E assim, Francisco passou a viver entre os mais pobres. Vestido com uma túnica marrom, por isso que a imagem dele é ele com uma roupa que parece uma camisola marrom, mas aquilo se chama túnica, e com um cinto de corda. Por quê? Para amarrar essa roupa. Então, as atitudes de Francisco foram motivos de escândalo, porque ele esmolava. O que esmolava? Ele pedia pedras, e ele reconstruía essa igrejinha de São Damião com as próprias mãos. E ele cuidava dos miseráveis. O que são os miseráveis? São as pessoas mais pobres que a gente vê nas ruas. Nos dias de hoje, a gente vê muito aqui no Brasil. Essas pessoas que não têm o que comer. Ele visitava os leprosos. O que são os leprosos? São as pessoas que têm uma doença, que a pele fica caindo uns pedaços, a grosso modo, para explicar para quem é criança. E ele ia até essas cavernas onde eles estavam isolados, porque a lepra é uma doença que passa, entendeu? É tipo, a gente fica isolado na Covid, por quê? Porque passa. A lepra também, né? As pessoas podem pegar isso muito facilmente. Então, ele ia nessas cavernas e alimentava com amor, mas sem se aproximar deles. E aí,
ele foi dando cuidado e carinho. E o seu amor ia aumentando. Mas o seu amor também era pela natureza. Por isso que tem esse desenho do lobo. E ele via Deus em toda a parte. Tudo que Deus criou. E ele sentia um imenso amor em louvar as belezas do universo. Então, conta que uma vez ele fez um sermão para os próprios pássaros. Na verdade, é atribuída a ele esse Cântico do Sol, se chamou Cântico do Sol, né? De cantar, o Cântico do Sol. E aí se conta que havia um lobo feroz, tá vendo o episódio do lobo, o desenho do lobo, que assustava os moradores. E Francisco foi lá e o pacificou com uma simples carícia, com um carinho. Foi isso que ele fez. E aí, se vocês quiserem, tem uma parte desse Cântico do Sol, cantado neste desenho, né, que a Tatiana nos indicou, mas principalmente, eu queria contar uma outra historinha para vocês, que dizem que o Francisco, São Francisco, é o inventor do presépio. Quem é criança gosta, né, do Natal, ver a figura do Papai Noel, e ao lado do Papai Noel, muitas vezes, tem um presépio, onde tem Jesus deitado lá num bercinho muito simples, né? Ao lado, Maria, José, os reis magos. A gente já viu isso. Às vezes a vovó da gente monta em casa um presépio na época do Natal. E daqui a pouco nós vamos chegar no Natal. Então, o que eles dizem? Dizem o seguinte, que nos últimos tempos de sua vida, ele criou a ideia do presépio para comemorar o nascimento de Jesus. Quem diz isso é um homem que estuda história. Ele se chama historiador. E o nome dele é Jacques Le Goff. Jacques Le Goff. Se você quiser saber mais sobre ele, procure na internet. Se você não mexe ainda na internet, porque você é muito criancinha, pede para vovó, vovô, papai, mamãe, enfim, para quem cuida de você, ajudar a procurar mais, se você quiser saber mais sobre a história de São Francisco, por este homem que estuda isso. Então, o primeiro episódio é do Natal de 1223. Olha quanto tempo, né? E Francisco atende um convite daqueles que eram nobres naquela época eram os ricos, que ficam impressionados com ele. Então, Giovanni Velita é um senhor, né? E aí ele vai celebrar esse Natal no meio das grutas, no alto de uma montanha. E ele pede para um amigo reconstruir a manjedoura de Belém, de acordo com a sua imaginação poética. Então, aquilo não é realidade, né? O que é uma imaginação poética? É artística, que nem quando a gente vê desenho, né? Quando a gente vê, às vezes, alguma coisa na TV, que nem sempre é verdade, muitas vezes uma imaginação do artista. Então, Francisco pede isso. Então, ele dizia, quero lembrar a criança que nasceu em Belém e ver com meus olhos carnais as dificuldades de sua infância pobre, como ele dormiu na manjedoura e como entre o boi e o burro deitaram-se sobre o feno. Homens e mulheres da vizinhança ficaram muito tocados por tudo isso. E ali tinha também uma expressão da floresta que carrega suas vozes. Então, por tudo isso, é que São Francisco vai ser considerado esse inventor do presépio, né, que vai anunciar as recompensas eternas, né, de um homem, de um menino deitado ali entre os pobres, para depois acordar para Deus. Então, espero que vocês tenham gostado e que usem esse vídeo, se for do agrado de vocês, para contar essa bonita história para todos aqueles que são da comunidade, para as suas crianças, e que nós possamos cada vez mais trazer Francisquinho para cada uma delas. Eu sou Carla Pavão, lembrando que tem Caminhos do Espiritismo, gente. Estamos estudando a Revista Espírita, de 1859. Curtam, compartilhem, nos ajudem a subir nos algoritmos. Um beijo grande. Paz e bem, gente. Paz e bem.